Entre o primeiro dia de aula e o primeiro atendimento, muita coisa muda. Inclusive a gente. Hoje vamos falar sobre as transformações que acontecem ao longo do caminho na psicologia, o que os estudantes idealizam, o que os psicólogos já formados descobrem com o tempo. Vamos lá? E aí eu vou começar perguntando pra Mari, né? O que a psicologia conquistou e caiu de paraquedas assim no coração dela. Na verdade, a psicologia, ela vem me chamando já faz um tempinho. Ela batia na minha porta de vez em quando. E aí, eu acho que foi assim, faz uns 6 anos que eu sempre falava a mesma frase. Eu falava assim, se eu pudesse voltar na vida, se eu pudesse nascer de novo, gente, que frase, né? Se eu pudesse nascer de novo, eu seria psicóloga. Aí eu tinha medos, eu achava que eu nunca ia ter, assim, aquele feeling, né, pra estar atendendo pessoas. Tanto que eu olhava assim pro psicólogo e eu falava, nossa, eles sabem o que falar na hora certa de falar, eles sabem as perguntas de fazer. E o medo que dá em mim como estudante hoje é de saber se eu vou conseguir lidar com tudo isso que aparece no consultório. Mas é um medo que eu acho que é de todos os estudantes que estão na faculdade, se formam. Acho que quando se forma isso se intensifica. Mas aí tem que lembrar que durante a faculdade você faz estágio, você está supervisionado, né? Uma época eu tive estagiário, eu dizia muito pra eles assim, gente, a hora de errar é agora, porque vocês têm um psicólogo pra culpar, né? Assim, a gente vai se responsabilizar. E aí vocês vão ficar sendo preparados ao longo da faculdade. Mas uma coisa que eu sempre falo pra ti, que eu acho que tu já chegou com vantagem, é porque tu chega mais madura, né? Eu fiz faculdade, eu era uma menina velha de 18 anos, né? 19, 20 e poucos anos. E eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, né? Você já fez outras faculdades, tem experiência profissional, já tem uma maturidade profissional. Pode não ter como psicóloga, mas tem uma maturidade profissional. E você está se preparando a faculdade inteira. Inclusive, tu já tem uma estrada de psicoterapia antes de chegar na psicologia. Que, por exemplo, eu não tinha como jovem, né? Sim. E aí, eu acho que, na verdade, é uma coisa que eu até às vezes ficava, né? Eu faço terapia já vai fazer, eu acho, uns 7 anos. E eu sempre ficava. Eu achava que não podia haver esse diálogo com a minha psicóloga. No sentido de perguntar, mas é isso, mas é aquilo... Porque tinha até na aula passada, gente, vou trazer minhas aulas pra cá também. Na aula passada, a professora estava até dizendo que, às vezes, é bom e necessário que a pessoa ache que o psicólogo ele é um pouco mais sábio que você para conseguir te guiar. E que, às vezes, quando chega uma pessoa que ela é muito, né, ela até falou sobre aquele filme do Mentes Brilhantes, que ele era eu sou muito inteligente, eu sei de tudo, e parece que o psicólogo não conseguia chegar no paciente. Então ele precisou falar, olha, eu te vejo, eu te enxergo. Então várias vezes para minha psicóloga eu precisei perguntar para ela, isso é normal? Isso que a gente tá fazendo é normal? Eu sou normal? Todo mundo é assim? E aí às vezes eu vi ela quebrando, né, essa barreira do não posso, né, tá dando muitos assuntos. Mas ela quebrava a barreira e falava, não, Mariana, olha, até assim, em off, tudo é normal. Outras pessoas também sentem isso. E eu sempre achei que havia, né, essa cortina que a gente não podia transpassar pro lado do psicólogo. Porque é uma fantasia. Às vezes na faculdade, né, o que acontece? São dadas regras, né? E essas regras são importantes para você se construir enquanto profissional, para dar limites, que é uma coisa que a gente sempre tem falado aqui, né? Para dar limites. Mas a gente enrijecer esse limite, você deixa de enxergar o ser humano que está ali. Então é lógico que com você essa abordagem funcionou, com outro paciente não necessariamente ela faria a mesma coisa, né? O que faz a gente perceber? É experiência, não deixa de ser um treinamento, supervisão, né? A gente tem que ter grupos de trocas com outros profissionais, consultar um psicólogo mais experiente se você está emperrado num caso. Mas o principal que eu acho na minha prática toda, eu já tenho acho que quase 20 anos de formada, a gente trabalho pessoal, né? Sim trabalhar. Porque o Freud diz uma coisa, que a gente só leva o paciente até onde a gente foi, né? Mais ou menos assim, né? E de fato, você só consegue
você trabalhar algumas temáticas quando você já olhou para aquilo em você. Não é que você tenha que sentir a mesma coisa, né, do paciente, mas você precisa de muita estrada de trabalho pessoal. A gente ouve isso na faculdade inteira, né? Sim. Faça psicoterapia. Você já deve estar ouvindo. Não, primeiro dia de aula foi, inclusive, quem não faz terapia, comece, que é muito importante. E aí eu tava até falando, eu queria, durante a minha faculdade, eu queria até fazer outros tipos de terapia, né? A psicanálise, a minha hoje, ela é da Gestalt. E aí eu queria ver como é que é a psicanálise, a TCC, até porque... É tipo de estudante. Aí eu tava até pensando, eu não sei nem como é que eu chego, né? Falar, oi, eu vim aqui só para algumas sessões, porque eu queria saber como é que é. Então eu acho que é isso, eu tenho muita... Na verdade, a gente cria muitas imagens diferentes de como é que é, né? Então, pra mim, a psicanálise, parece que todo mundo chega lá querendo sentar num tal de divã, né, deitar no divã e diz que é muito sério, que ele não fala muitas coisas. Eu já tenho amigas que fazem com psicanalista e contam completamente diferente. Então, assim, eu acho que até para os estudantes, eu não sei se aplica mesmo, de conhecer, né, essas diferentes áreas. E eu acho que o meu próximo vai ser um psicanalista, depois talvez TCC. O negócio é ficar trocando, porque você tem um vínculo e você trabalha questões... Sim. Porque, a não ser que você queira fazer um trabalho experimental, né, pesquisa de campo, mas a gente tem um vínculo. E eu sempre coloco que, lógico, as abordagens, elas têm as especificidades delas, né, o jeito de trabalhar. Mas mais do que a abordagem, é o profissional que você vincula, porque a gente imprime o jeito da gente naquele trabalho. Não adianta que nenhum psicanalista vai ser como Freud, ou como Lacan, ou como a Melanie Klein, não vai, né? Nenhum junguiano vai ser a reencarnação do Jung, né? Esperamos que não. Cada um vai ter o seu jeito, vai imprimir o seu jeito. Então, se você é muito brincalhão, espontâneo, isso vai aparecer de alguma maneira no seu trabalho, né? Se você é um profissional mais sério, isso vai aparecer, independente da abordagem. Eu tive uma outra experiência de trabalho terapêutico, né? Analítico, no caso. E eu acho que pra mim foi importante porque eu tinha uma ideia de que eu ia por um caminho, né? Eu gostava muito da psicanálise. Eu ainda acho uma forma de ver o ser humano muito fantástica. Mas quando eu fui pra análise, aí eu fiquei, nossa, não é isso aqui que eu quero fazer, sabe? E aí eu me encontrei na psicologia transpessoal, né? E realmente foi o caminho que eu escolhi. Mas eu entendo que o meu caminho foi diferente do seu, porque eu comecei a buscar uma abordagem, na verdade, o atendimento de uma abordagem que eu gostava, que eu acreditava, e eu não tinha experiência nenhuma, porque eu comecei a fazer psicoterapia até meio tarde, no meio pro fim da faculdade, por questão financeira mesmo, em casa. Na época também não era tão acessível, eu acho, quanto é hoje, né, no sentido assim, de que tem muitos profissionais e que tem muitas chances de você conseguir, era muito mais restrito. E aí, eu acho que o caminho foi diferente porque essa curiosidade, eu meio que murchei, sabe? Depois eu encontrei uma terapeuta, gente, vou ficar aqui. E é aqui que eu pretendo, né? E ela tinha toda uma bagagem junguiana que foi aí que eu me apaixonei por Jung, sabe? Por causa da bagagem dela. Legal. E assim, eu acho que também, e é uma coisa que eu ando cutucando meus colegas, eu achei até alguns colegas que também gostam. Grupos, né? Trabalho em grupos, eu acho que é bastante enriquecedor para todos. Terapêutico, tu fala? Grupos em que a gente pode estar conversando, e isso liderado por pessoas capazes, né? Pessoas que têm um estudo na área. Trabalho sério, Trabalho sério e responsável. Eu participei de, acho que 2 ou 3 grupos muito bons, inclusive um com ela. Depois a gente conta mais sobre essa nossa aventura. E aí, eu acho que enriquece bastante. Eu acho que seria talvez um caminho pra gente ver as outras pessoas em outros ambientes e talvez já começar a olhar como é que é acessado os sentimentos e etc. Não acho que isso seria o principal, não. É muito pessoal, né? Eu acho que não, porque lá a gente tá muito no nosso processo, né? Muito mais que a prestar atenção um do outro, né? Sim. Mas uma coisa que eu ouvi de uma terapeuta, eu nunca mais esqueci, eu levo pra vida. Ela me sugeriu esses outros trabalhos como, ela disse, eram atalhos. Entende? No processo psicoterapêutico não dá pra você marcar assim, não, vou marcar 3 sessões por semana pra ver se acelera. Não, mas esse trabalho de grupo, essas vivências, a gente aprende muito com as trocas, com as experiências, né? Isso é muito enriquecedor.
Então, eu acho que a partir dessa experiência de grupo, que eu acho que geram aceleradores. Até porque você tem feedbacks que você não tinha antes. Eu lembro que quando eu fiz terapia de grupo uma época, há muito tempo atrás, e eu tinha muito medo de feedback. Eu tinha pânico de feedback. Né? Eu tinha vindo de uma educação onde os feedbacks eram sempre negativos. Feedback positivo é que nem assim, a ouvidoria, né? Só recebe reclamação. Não tem elogio. Serviço de atendimento ao consumidor. E aí eu tinha muito pânico de feedback. E fazendo terapia de grupo, eu aprendi, né? Foi uma coisa que me ajudou muito, que os feedbacks negativos vêm, mas vêm os positivos também. Sim. Então, às vezes eu tava lá morrendo de medo de lá no feedback. A pessoa, eu queria falar uma coisa pra ti, eu já ficava ansiosa, suando a mão. Eu, pronto, é como se fosse assim, o fim do mundo. E aí a pessoa às vezes trazia, às vezes era uma coisa negativa e tinha que dar conta. Mas às vezes era uma coisa positiva, né? E a pessoa ia dizer coisas que me emocionavam e como eu contribuí. Gente, foi uma experiência, assim, eu diria, incrível. Então, a terapia de grupo, acho que bastante tempo, mais de ano, me ajudou muito. Mas essas vivências mais pontuais também são experiências em que a gente troca com pessoas e treina confiança. As feridas de confiança que a gente já falou aqui, né? A gente treina porque você vai confiar em pessoas diferentes, que você nunca viu. E no final das contas, você vai ver que é todo mundo muito humano, né? Isso ajuda muito a crescer. Ajuda, eu acho que o fato que, como eu comecei aqui falando, né? Eu perguntando pra minha psicóloga se todo mundo, se eu sou anormal, se só eu que sou assim. Você vê, eu acho que no grupo, realmente, que tem outras pessoas com outras questões e cada um tem o seu pequeno ou grande problema que tá lá pra tentar curar, pra tentar lidar de alguma maneira. E aí eu acho que você se sente não como um alienígena no meio do mundo, onde hoje todo mundo tá lá na sua roupa, tentando viver normal, postando fotos. Né? E aí assim, não, por trás de tal pessoa, ela tá sofrendo por causa disso, daquela outra pessoa, então você consegue olhar a pessoa de uma outra maneira, não é só aquela capa. Não é invernizado, né? Isso. Esses grupos fazem muito isso. Mas estava pensando aqui que a gente está falando muito de psicologia clínica. Sim. Esquecendo que tem as outras áreas também, porque acho que tu já começou também muito direcionada, sabendo o que tu quer. Mas eu lembro que na faculdade eu fiquei assim, encantada com muitas áreas. Acho que a única que não me encantou muito foi a escolar, embora eu saiba que tem psicólogos fazendo trabalho lindo em psicologia escolar. Agora eu tive uma experiência em psicologia jurídica. Eu trabalhei no Juizado da Infância e da Juventude, que foi uma experiência super interessante. A gente fazia, né, visita domiciliar e depois elaborava relatório para promotor, juiz. Sim. Foi uma experiência, a gente trabalhava muito com assistente social, foi uma experiência muito boa. E também psicologia social, né? A gente fazia na faculdade psicologia social do trabalho, né? Sou muito grata ao Núcleo de Psicologia do Trabalho da UFC, porque ele me permitiu fazer oficina, né, nas comunidades, foi muito boa. Então, tem muitas outras áreas que eu acho que a gente às vezes passa. E eu sou psicóloga hospitalar, que é uma outra área também. Sim, é maravilhosa também. E desafiadora. Sim. Agora, eu acho que a gente até está mais estabelecido na hospitalar, tem vários psicólogos na cidade, a gente tem um grupo, né, no estado, na verdade, não é só na cidade. Mas quando eu comecei, realmente, o pessoal dizia que eu tava doida, né, de fazer o estágio obrigatório de psicologia hospitalar. Andressa, pelo amor de Deus, vai trabalhar onde? Não tinha canto para trabalhar. Mas graças a Deus foi aparecendo e hoje a gente já tem, e as pessoas pedem psicólogo para dar suporte, tanto em notícias difíceis, como para processo difícil, no hospital. Sim. E é maravilhoso. Tem também, a gente tava, porque eu tô até lembrando que a minha primeira prova que a gente teve era sobre as áreas da psicologia. E são muitas áreas, gente, é muito legal. Estavam até falando, tem a psicologia do trânsito, que não é só sobre para tirar a CNH, né? Tem todo um estudo por trás de comportamentos no trânsito, é muito lindo também. Tem a psicologia qual que era que eu tava lembrando agora? Tem a neuropsicologia, né? Tem a psicologia do esporte também, depois do que aconteceu agora, né? Com aquela menina dos Estados Unidos que teve muita ansiedade durante a Olimpíada, ela precisou deixar e tudo. Sim. E aí, desde então, houve uma mudança na área do esporte. Aí tem agora mais lugares para psicólogos estarem atuando no esporte. E tá muito grande, o leque tá muito maior. Realmente, a maioria dos que chegam, né, na faculdade, é até muito importante essa nossa primeira cadeira, eles chegam falando que querem o consultório lindo, mas aí como a gente vai fazer as entrevistas, né, que foi até uma cadeira com entrevistas,
foi muito, muito bom a gente ver tudo que a gente pode fazer e ao terminar a faculdade. Você não precisa já na faculdade estar decidindo. Você pode estar escolhendo depois. Depois é que você vai, né, decidir e encaminhando a sua formação. Mas tem muito o que fazer, eu acho que, assim, a gente é suspeita porque a gente é encantada, né? Então, a gente vai falar de um ponto bem animado, empolgado, né? E eu acho que é isso. É isso. Então, se vocês tiverem mais dúvidas também sobre a área da psicologia, eu vou só ajudar na área do estudo por enquanto, mas da parte de formados mas você tem a sua experiência também, sim, né? tenho também. E é isso, qualquer dúvida, é só falar aqui com a gente. Se tiver sugestões, a gente se vê na próxima.